Então, vamos começar nossa aula de revisão de antropologia. Primeiro, vamos iniciar pela etimologia da palavra, né? Antropologia. Então, a antropologia vem de antropo, né, que significa ser humano, né, etimologicamente, e logia, que significa estudo. Então, a antropologia seria o estudo do ser humano, né? A antropologia, ela vai ser oriunda das chamadas ciências sociais, né? Entre as ciências sociais, nós temos a antropologia, sociologia, ciência política, sociologia e ciência política. São as três ciências sociais que você pode ingressar no curso de ciências sociais e optar lá pelo final do curso na sua ênfase, tá? Então, a antropologia, como conceito básico, nós vamos dar uma referência de um livrinho, né? Vocês verão, que se chama Cultura, Conceito Antropológico. Tá? Esse livrinho que está na bibliografia de vocês, tá? Ele vai ser importante para entender um pouquinho o que significa cultura, tá? Que seria essa interpretação simbólica, né, dos comportamentos humanos, desde a religião, entre outros comportamentos. Vocês verão lá com Roque de Barro Laraia. Como outra bibliografia básica nos cursos de antropologia, nós temos também o livro do Laplantinho, né? Que esse livro, Aprender Antropologia, também será um recurso importante para esse momento inicial da sua chegada, né, nessa aventura antropológica, digamos assim, que aqui são os estudos da antropologia. Pois bem, a antropologia, ela começa, né, ela é uma ciência relativamente nova, né, ela tem como início final do século XVIII, né, antes da ciência da antropologia se conhece hoje, os antropólogos anteriores, né, a antropologia é conhecida pela pesquisa de campo, né? Alguns diriam, o que interessa um antropólogo? E outros respondem, tudo interessa um antropólogo, né? Nós temos antropólogos estudando esse todo, né? Pensar no estudo do ser humano é um estudo plural, tá? É um estudo gigantesco se a gente pensar nessas abordagens. No Brasil, nós temos duas divisões, que é a antropologia física ou antropologia biológica, é muito mais preocupada em entender um pouquinho na construção biológica do que seria esse ser humano, né? E em maior número estudos na antropologia cultural, né? Pensando esse conjunto de significados, né? Essa experiência humana a partir da hermenêutica, da interpretação dos comportamentos. Essas são as duas divisões. Antes, nós vamos pensar, no início do século XVIII, né, antropólogos eram conhecidos, né, os antropólogos são conhecidos como os antropólogos de gabinete, né? Esses antropólogos de gabinete são aqueles, entre eles, o Sir James Frazer, né? O Frazer, ele vai ser conhecido por uma obra, né, O Ramo de Ouro, e o antropólogo de gabinete era aquele, né, que não se lançava à pesquisa de campo, né? Ele pouco conhecia. Então, pensem, no início desse processo de se conhecer os outros seres, né, que eram conhecidos com uma carga, né, nós estamos num momento complicado, né, um momento impregnado de etnocentrismos e de eurocentrismos. Então, pensar o outro fora da Europa era pensar sociedades simples, né? Sociedades selvagens, primitivas, né? Então, esses antropólogos de gabinete assim se referiam a essas sociedades exóticas, né? distantes da Europa. E esses antropólogos essas informações eram obtidas de viajantes,
de aventureiros, né? E através de, normalmente, a monetarização desse material. O primeiro, digamos assim, né, alguns livros, inclusive, vão dar paternidade, né, essa coisa de trazer para a família, né, iniciática, né, vai dizer que o pai da antropologia ele será um polonês chamado Bronisław Malinowski, que lá no final do século XVIII vai estar, né, vai pensar numa convivência muito mais intensa, com a possibilidade dessa intensidade, inclusive é isso que ele vai relatar no método, né, o método da pesquisa de campo, com observação participante, né? Então, pela palavra mesmo, a gente já pressupõe, né? Então, seria participar daquela realidade, estar com eles, né? Estar de fato, né? Com um tempo prolongado, inclusive. Ele vai escrever os Argonautas do Pacífico Ocidental, né? Descrever, né? E interpretar a vida, o cotidiano dos tropiandeses, né? Então, essa obra ela vai ser reconhecida e conhecida e vai, digamos assim, ser o grande divisor de águas da antropologia, né? É claro, se a gente for pensar hoje, nós antropólogos estudamos, então vamos pensar primeiro no método, né? Então, o antropólogo faz pesquisa de campo e o resultado dessa pesquisa de campo é a etnografia. O que é a etnografia? É o texto, né? É o texto que o antropólogo vai descrever, mas não é só descritivo, né? O antropólogo tem diário, mas não é só aquele diário que a gente descreve a nossa vida, né? O cotidiano, mas o antropólogo precisa, a partir de toda uma teoria, né? Ele precisa interpretar esses dados, tá? Ele precisa estudar. A teoria vem juntamente com a prática. Então, ele precisa estudar para interpretar bem, né, aos cânones da antropologia, né, essa realidade. Então, a antropologia, o objetivo seria se aproximar o máximo possível da realidade do nativo. Como é que você reconhece um texto etnográfico? Normalmente pela presença do nativo, do outro, né, na sua própria escrita, né? Então, quando o antropólogo, munido de instrumentais, que hoje, no mundo moderno, se simplifica muito mais, né? Mas instrumentais como gravador, né? Como o seu caderno de campo, ele vai até esse outro e tenta coletar dados sobre essa vida do outro, né? Desse outro, a partir da experiência do próprio, né? Então, seria se aproximar desse interlocutor, fazer uma interlocução, né? Então, é importante. Na contemporaneidade, nós temos visto os antropólogos estudando muitos outros objetos, né? Objetos de pesquisas importantes, objetos de pesquisa importantes, como é o caso da antropologia urbana, né? Então, a antropologia urbana, na atualidade, não vai estudar esse outro tão distanciado e exótico lá no final do século XVIII, o Malinowski, vai estudar alguém próximo, né? Vai estudar alguém no contexto urbano. Muitas das vezes o antropólogo vai precisar estranhar esse familiar, né? Esse cotidiano que ele também participa, né? Então é importante para o antropólogo relativizar, né? Entender o outro a partir da ter significados, e aí eu cito como lá na descrição densa, um antropólogo norte-americano, Clifford Geertz, né? Então, Geertz, na interpretação das culturas, ele vai trazer, né, essas questões para se analisar, né? Então, nesse eu interpretar o que é familiar, Clifford Geertz e o Gilberto Velho, que é o Estranhando Familiar, que é um brasileiro. Então, nesse sentido, eu vou estudar desde identidade, construção da identidade, como o antropólogo brasileiro Roberto Cardoso de Oliveira, até religião, né, um conjunto simbólico de religiões, como o antropólogo
paraense, Raimundo Heraldo Maués, né, até gênero, né, conjunto de significados. Tá? Então, nós temos vários objetos, digamos assim, nesse plural, nesse universo antropológico. No próximo vídeo, na sequência desse vídeo, nós vamos estudar um pouquinho as escolas antropológicas, tá bom? Então, ficamos por aqui. Esse é o início de um conjunto de revisões que nós faremos dos fundamentos, né, antropológicos, principais princípios